O centurião procura Jesus e ele fala assim: Jesus, eu vim aqui te encontrar porque eu tenho 100 soldados. Eu tenho um soldado que está doente. Eu quero que o Senhor mande só uma palavra. Não precisa ir lá, Senhor. Manda só uma palavra. O meu servo vai ficar curado. Jesus olha para aquele centurião e fala assim: eu nunca vi uma fé em Israel como desse homem. Porque ele está dizendo que eu nem preciso ir lá, só em uma palavra. Eu creio no poder da palavra de Jesus. E é o que a gente vai ouvir agora. Não é a experiência do James, não é a experiência, é a palavra do Senhor. Que é diferente do filme do Oscar, que é diferente do teatro, que é diferente da música, que é diferente do Lollapalooza. Por quê? Porque quando Deus quis se comunicar, quando Deus quis a sua carta de amor, Ele escreveu. Não sei se você já parou para pensar, mas o momento que a Bíblia começa a alcançar o mundo, depois do hebraico, do grego, no papel, Deus usa um homem chamado Gutenberg, que ele descobre o quê? A imprensa. E o primeiro livro que ele vai imprimir é a Bíblia. Então a palavra de Deus começa a ser divulgada e as pessoas começam a conhecer. Porque a gente tem a oralidade da Bíblia também, que as pessoas contavam as histórias. As pessoas podem pensar assim: mas a Bíblia lá no hebraico era um cuidado. O hebraico não podia deixar um espaço maior do que uma pena, assim, um fiozinho de pena, entre uma palavra e outra. Sabe qual que é o maior achado arqueológico, o mais antigo, que comprova a veracidade do Velho Testamento, que foi encontrado lá no Mar Morto? É exatamente a bênção arônica, que o Senhor te abençoe e te guarda. Ali começou um grande achado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Ele diz na sua palavra: tudo vai passar. A juventude passa. Eu conheci um senhorzinho, ele vendia sacolé, jujuba. Era o melhor jujuba de todos, viu, Maria Luísa? Tinha um de maracujá lá que era uma delícia. E ele vendia, e ele falou assim: eu trabalhei na cooperativa agrícola de Cotia. Ele desse tamanhinho, magrinho. Eu falei: não, tio. Ele falou: eu carregava 2 sacos de cimento de 50 quilos na cabeça. Eu falei: não. Ele tirou uma foto e me mostrou. Enorme, forte, baixinho, troncudo, com 2 sacos na cabeça. Agora era um senhorzinho, porque tudo passa. Você acha que sabe muito? Se você ficar 1 ano sem se atualizar, você fica desatualizado. A IA já mudou. As redes sociais já mudaram. A beleza da juventude passa. Tudo passa. Mas o Senhor diz na sua palavra: as minhas palavras não hão de passar. Por isso que a gente canta: um novo rei surgiu. Não é o Trump, não é o Lula, não é o Bolsonaro. E ele tem em suas mãos a última palavra. A última palavra é dele. E às vezes Deus coloca alguns problemas na nossa vida e a gente pensa que a gente deve orar e repreender todos os problemas e falar: sai coisa ruim. Não. Mas a nossa vida é saber lidar com os problemas, né, doutor Márcio? A nossa vida é saber lidar com essas coisas. A minha irmã Amanda, que está ali, é missionária. Ela está tentando o visto dela para ir para o país onde o Senhor colocou no seu coração, aquele país que faz massagem, Tailândia, país que tem muita scooter, e ela está enfrentando algumas dificuldades no consulado, porque, como eu disse para vocês, vida de missionário não é fácil. Quando você mostra o seu extrato bancário, ele fala assim: não dá para você ir. Aí a missionária fala assim: eu estou indo pela fé. Mas precisa de uma graninha. Então, orem pela Amanda. Mas essa dificuldade da Amanda criou tanta oportunidade boa. Eu conversei com 2 pastores dela. Ela foi para a igreja lá da Viliara conversar com missionários com mais de 50 anos. E já ganhou oferta, já ganhou bênçãos para ajudar ela no sustento também. Então a nossa vida é assim, muitas vezes. E hoje, na nossa última semana,
O tema da mensagem é a casa que somos nós. É a nossa última pregação. Aí nós vamos ter segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira a gente vem às 20 horas na igreja. Vamos fazer uma refeição comunitária no final, porque muita gente... Então, por exemplo, pastor, compra chocolate, porque tiver muita gente, a gente compra chocolate. Né? O Rafael, por exemplo, está fazendo o jejum de ostras. Brincadeira, né, Rafa? Mas aí você pode... Tem gente que não está comendo pão. Não vou dizer que é a Silvinha não come pão. Não é fácil ficar sem comer pão, sem tomar café. O irmão fala assim, aquele cheirinho de café de manhã. Então eu vou trazer um balde de café para você na sexta-feira. O Eduardo, nosso irmão, vai providenciar o café. Então, venha na sexta-feira. E a gente vai se abraçar, a gente vai orar e nós vamos entregar. Fala, Senhor, nós fizemos tudo isso com o propósito de glorificar e de exaltar o Teu nome. E que a nossa carne, a nossa vontade seja abafada e que a vida de Jesus, o jeitão Jesus de viver, cresça cada vez mais em nós. Eu estava conversando com a Maria Luísa, minha filha, ela que tem alguns amigos que jogam no São Paulo, categoria sub-15, sub-17, as meninas também conhecem, alguns irmãos têm vindo aqui. E eu não vou falar que era o Neymar, né? Mas tem um vídeo agora circulando no YouTube, o Neymar contando o dia dele. Chega um pouquinho antes de entrar no jogo, ele põe a mão na Bíblia assim, tem umas cartinhas, uns negócios, ele faz umas... Eu falei, eita, parece até que tá... Pensei que ele era evangélico, mas está baixando os negócios. Sabe aquela pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 só para... Não, isso aqui vai ser a proteção. A Bíblia conta uma história de um homem que ele viu Paulo expulsando os demônios. E ele falou assim, esse negócio é bom. Porque ele expulsou o capiroto das pessoas. Aí ele começou a expulsar também e dizer, em nome do Deus de Paulo, eu falo para você, demônio, vai embora. Sabe o que aconteceu? O demônio deu uma surra nele e falou, eu conheço muito bem Paulo e sei quem é o Deus de Paulo, mas você é um picareta. E levou uma surra, saiu todo espancado e foi... A Bíblia conta essa história. Então a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não é um desodorante para você guardar debaixo do braço. A Bíblia, uma vez vivida, incorporada na sua vida, no seu dia a dia, você vai trilhar um caminho. Estou com um problema no casamento. Pastor, faz uma oração forte. A oração forte aqui, ó. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mulheres, tenham submissão, meus queridos. Não é uma virtude feminina, é uma virtude cristã. Eu sou submisso à minha mulher muitas vezes. Tem hora que ela fala assim, junto. Tamo junto. Tamo junto. Por quê? Porque ela está com uma missão, olha. Missão de que a nossa filha Maria Luísa, aquela que ficou ainda na nossa casa, que ela tenha uma experiência com Cristo a cada dia, que tenha a experiência dela de devocional, e a gente falando sobre a Bíblia, e essa é a história do Neymar. Eu falei, filha, põe a mão na Bíblia. Então tem gente que tem o modelo do Neymar de ser, aí parça, tá, com aquele jeitão de, né, eu gosto do Neymar, tudo bem como esportista, mas nós temos o jeito Jesus de viver. Não é o Neymar, é o Jesus. A gente olha assim, o que faria Jesus no meu lugar? Sexta-feira, ele vinha no encerramento de jejum e oração ou vai para o sambão? Não, acho que ele ia lá para os irmãos, para a igreja. Então, a gente começa a se tornar influenciado por essa força chamada Espírito Santo, que vai nos guiando. Sabe quem trouxe você hoje aqui? Não foi uma lembrança, uma ideia, foi o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A presença de Deus. Ele falou assim, bora lá hoje. E a gente quer falar um pouquinho sobre a casa que somos nós. Eu só tenho 20 minutos para falar. E o texto é o texto de Atos 2, versículos de 42 a 46 da palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia. A casa que somos nós. Versículo de número 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem? Os discípulos. E eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Então os seguidores de Jesus se dedicavam. Quando eu falo que eu sou católico, eu estou falando uma verdade, eu sou católico. Católico significa a Igreja de Cristo. Quando eu falo que eu sou apostólico porque eu creio exatamente nesse ensino dos apóstolos de Cristo. Eu só não sou romano, porque eu tenho um jeito Jesus de viver. É o jeito, não o jeito romano, o jeito de que Cristo me ensina através da sua palavra. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que eu diminua e que o Senhor cresça. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo vai dizer à igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala de igreja, existe uma confusão muito grande. As pessoas ficam assim, a igreja não sei o quê, a igreja 4 paredes, a igreja isso e aquilo. Vamos dividir a igreja, fazer uma dicotomia aqui com a igreja. Você tem o desafio de ser igreja. O que a Bíblia fala a respeito de ser igreja? Primeiro, Cristo, diz a Bíblia, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Na época, a pedra angular é a sustentação da casa. A casa está edificada, o nosso querido Rafael Baixista, poucas pessoas sabem, ele é um engenheiro civil. Ele construiu algumas casas no interior de São Paulo aqui, parece a Torre Pisa lá, a casa... É brincadeira. Rafinha construiu algumas casas, é um grande engenheiro formado em São Paulo, tocava com a gente na igreja, tocava como músico e se formou em engenharia e se formou com louvor. E poucas pessoas sabem que o seu irmão mais velho aqui, respeite sempre os irmãos mais velhos, ele é um doutor em física. Esse rapazinho que fez o solo de rock and roll aqui, formado aqui pela USP, doutorado, física. Se os iranianos, os iraquianos descobrirem e sequestrarem o Iberê, nós estamos em maus lençóis. Esse cara sabe, ele é uma espécie de Oppenheimer. O cara que fez a bomba lá. Ele conhece, ele me mostrou um negócio outro, não sei se você lembra, mas eu guardo Iberê. Isso aqui é para o átomo, não sei o quê. Eu falei, misericórdia. Que o Brasil vai ter esse... Eu falei, rapaz, esses presidentes malucos que a gente tem aí... Então o Iberê, ore pela vida do Iberê. E o Rafael, ele sabe que o alicerce de uma casa é importante. Então o alicerce da nossa casa está construída sobre Cristo. Porque quando Cristo chega para Pedro e fala assim para os seus discípulos, o que os homens estão dizendo que eu sou? Aí um Elias, um profeta, um grande profeta. E vocês? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo. E Jesus responde para Pedro, não foi você quem falou isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso, te revelou o Cristo. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa base, sobre essa sustentação edificarei a minha igreja. E a igreja romana acredita que a igreja deve estar edificada sobre Pedro, que foi o primeiro papa. Mas não é sobre Pedro que foi o primeiro papa, é sobre o que Pedro disse, que a igreja está edificada sobre Cristo. Então a nossa casa tem um alicerce que é a pedra chamada Cristo. Agora, isso chama-se ser igreja. A Amanda vai lá para a Tailândia, e quando ela chegar lá na Tailândia, de repente no aeroporto ela encontra com alguns irmãos e ela começa a orar. Ali ela e aqueles irmãos estão sendo igreja. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E o que é igreja? A igreja é uma palavra que significa eclésia, que é uma assembleia, é um ajuntamento. Ali eles fizeram um ajuntamento no aeroporto. E eles ali orando passaram a ser igreja. Um é pentecostal, o outro é batista, o outro é presbiteriano. Mas ali eles foram igreja porque a promessa do Senhor é quando eles se reúnem. Então, na faculdade aqui, tem grupos que se reúnem, eles passam a ser igreja quando eles se juntam nessa eclésia. Igreja, tradução eclésia, juntamento, é o que está tendo hoje aqui. Mas, ser igreja nesse momento. Aí a Amanda vai embora, vai lá para
para outro espaço, o irmão vai para outro espaço, eles deixaram de ser eclésia. Ninguém tem responsabilidade com nada. Ninguém precisa pagar conta de nada. E ninguém ajuda o outro irmão com nada, porque a gente não se encontra. Então tem uma coisa chamada ser igreja, mas tem uma outra coisa importante chamada pertencer à igreja. O que é pertencer à igreja? Paulo vai escrever, melhor, no Novo Testamento tem mais de 114 recomendações a respeito da igreja pertencimento. Por exemplo, quando vocês se reunirem na igreja, olha só, na ceia, vocês não ficam bebendo e comendo e ficando bêbados, porque a ceia não é para isso. Ele está falando para quem? Lugar de pertencimento. Quando ele fala assim, olha, vocês devem levar a carga um dos outros, é um lugar de pertencimento. Às vezes vem aquele irmão chato, ele pisa no seu pé, e você fala assim, desculpa porque eu coloquei meu pé debaixo do seu. Ele dá um apertão e fala assim, de nada. É assim, porque assim nós vamos aprender na igreja. Tem irmão na igreja, não vou dizer que a nossa nunca acontece isso. Ele é uma enxaqueca. Fica batendo, fica... Mas deixou de ser depois de um tempo. Deus foi trabalhando. Deus vai, né? Eu trabalho com as crianças, escrevo para as crianças, aí lá na cidade de Taubaté, terra do Monteiro Lobato, uns menininhos vindo assim, e quando a professora para a fila, os meninos de trás, eles vêm tudo trombando assim, um no outro. Aí o menininho, outro trombou, ele falou, eita, menino, você está me desbeiçando? Então, a igreja é esse lugar de desbeiçar, que a gente vai aprendendo. A gente vai sendo afinado pela palavra do Senhor, mas é um lugar de pertencimento. Por quê? Porque aqui, os irmãos contribuem com as ofertas e a gente paga as nossas despesas. Aqui, eu falei para a Silvia, como é bom ser crente. Lá no sepultamento agora do seu José, estavam os irmãos aqui, ó, todo mundo abraçando, chorando com a Kátia, com as suas netas. Como é bom ter igreja, ter um lugar de pertencimento. Alguém ligar para você e falar assim, poxa, você não veio no culto hoje, eu senti a sua falta. Porque é muito chato quando os amigos se encontram e alguém fala assim, nossa, faz tempo que você não me liga, hein? Tem gente que chega para o pastor Binho e fala assim, nossa, pastor Binho, faz tempo que você nem para me ligar. Aí eu fico pensando, mas ele ligou para o pastor Binho? Não, então está 0-0, por que você está cobrando? Sabe aquele amigo que fala assim, quanto tempo você não me liga, hein? Tá bonito. E você, por que você não me ligou? Por que a gente tem essa mania de querer... Então, a igreja é esse lugar de pertencimento e que é muito importante, nas recomendações bíblicas, nós termos um lugar. Porque se o pastor James começar a inventar umas maluquices, o pastor Binho, a Silvinha que fala junto, ela vai falar, o que você pregou lá domingo? Não entendi. Por exemplo, teve um pastor, bem famoso, que ele falou assim, se a sua mulher estiver impedindo você de pregar a palavra de Deus na igreja, Deus vai te arrumar uma outra mulher. Tira essa e arruma outra. Está errado. Me mostraram a gravação do pastor, eu falei, não, isso está errado. Então, quando você tem igreja no lugar de pertencimento, alguém vai falar assim, pastor, a Bíblia diz aqui que o pastor deve ser marido da sua mulher e não abandonar a sua mulher. Como é que você está dizendo isso? Agora, quando a gente não tem esse lugar de pertencimento, você joga a palavra e está tudo bem. É que nem internet que é terra de ninguém. Mas a igreja de Cristo não é terra de ninguém. Estão falando muito do pastor Shed, né? Pastor Shed, um pastor abençoado. Shed chegou, tinha um menino que tocava aqui com a gente, o Silvestre Sandrinho. Silvestre lá da Bethesda, tal. Silvestre nunca pregou. O Shed, ele tem uma Bíblia comentada, um dos teólogos mais importantes da nossa geração. O Senhor já o recolheu. Mas Silvestre prega. Ele foi numa igrejinha na Zona Sul pregar. Ah, tá bom, porque ele canta, mas o irmão queria que ele pregasse. Quando ele está começando a pregação, quem entra na igreja? Shed. Ele começa a rir e fala assim, Senhor, você está de brincadeira, né? Tipo, eu não sou um pregador, eu coloco o maior teólogo dos nossos dias aqui para...
E o Shed, ele fez uma pergunta para a igreja: quem aqui já aprendeu que melhor é dar do que receber? Aí alguns irmãos, claro, a Bíblia diz, né? Ele falou assim: eu não aprendi ainda. Porque eu ganhei uma oferta de amor de uma igreja e tinha um irmão necessitado. E eu fiquei, será que eu dou para o irmão? Ajudo, não ajudo? O irmão está precisando de uma graninha para ir para o acampamento. Eu tenho, mas eu dou, não dou? Eu gosto de contar causa, né? Aí estava lá em Fortaleza, né? Um crente pegou um ônibus, foi pagar a passagem para o cobrador. O cobrador olhou e devolveu para ele o troco 5 vezes mais do que ele tinha dado. Ele tinha dado de 10, o cobrador deu de troco de 50. Aí ele sentou, começou a contar. Eita, é benção. Deus está me abençoando, não é possível. Aí ele pensou: ah não, mas vai fazer falta para o cobrador. Depois, no final da corrida lá, vão cobrar o dinheiro dele. Aí ele pensou de novo: mas se Deus está suprindo para mim, vai suprir para ele também de outro jeito. Eu acho que eu posso ficar. E ficou aquele: vai, não vai? Na hora de descer no seu ponto, ele voltou para o cobrador e falou: você me deu o troco errado. Me deu várias vezes, várias a mais. Ele falou assim: não, eu não te dei a mais, irmão. Eu estava na sua igreja domingo. E você é um dos líderes lá. E você estava pregando lá. E eu queria saber se o seu sermão valia alguma coisa. Então a igreja é esse lugar onde as pessoas puxam também a nossa orelha. Que as pessoas falam: oh, você tem que pregar a Bíblia. Quando às vezes o grupo de louvor ou alguém acha que é o intocável, tem banda aí cobrando 100 mil, 200 mil, não vai tocar se o cachê não cair. Alguém de uma igreja de Cristo precisa dizer: olha, de graça recebestes, de graça dai. Tem as despesas, tem o trabalho de produção, tem, mas isso não deve ser uma forma de você enriquecer. Então a igreja tem essas duas coisas: ser igreja, que é um momento, e pertencer. E eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, que me acompanham há bastante tempo e estão aqui nesse pertencimento de igreja. Essa semana nós vamos ver algumas coisas bastante interessantes. A primeira, essa casa que fomos e a casa que somos. A gente foi uma casa detonada, uma casa que foi escorraçada pelo inimigo, uma casa toda bagunçada, uma casa que não tinha portas, uma casa que não tinha banheiro. Era que nem a casa de Vinícius de Moraes, não tinha nada, acabada. Mas Cristo, a pedra, o construtor, veio e reformou essa casa. E reformou não, ele derrubou e fez uma nova, fez uma restauração completa na nossa vida, né? É uma casa que foi edificada agora sobre Cristo. Então, nós éramos uma casa na rocha, na areia, e Cristo agora nos edificou na rocha que é Cristo. Então, a casa que fomos e a casa que somos agora. Agora, o ponto 2 aí, essa casa, os dois ambientes vitais dessa casa. É uma casa onde Deus habita. O texto de Atos 2:42 vai dizer que eles se reuniam todos os dias nas casas e no templo. Nós temos aqui o nosso grupo, chamado Casa Cheia. O Casa Cheia são grupos menores, onde a gente pode compartilhar. O meu Casa Cheia, o último foi na casa do Márcio, da Carol, foi muito bom. A gente tem conversas mais profundas, a gente tem conselhos, a gente aprende uns com os outros. Então, essa casa tem esse lado de casa em casa, de ver a necessidade. Eu cheguei essa semana na minha casa e quando eu abri a porta, a Silvinha estava conversando com uma irmã. Aí o marido tem que ser bastante discreto nessas horas. Eu continue a conversa, eu vou ali, me dá licença, e ali estamos tendo de casa em casa.
Porque quanto tempo a gente tem na igreja para muito pouco. Então, esse de casa em casa, esse ambiente da casa é um ambiente mais intimista, mais acolhedor, que é o de casa em casa. O Sandro, o Rafa, o Iberê, eles têm as conversas deles, eles têm o momento de trocar experiências, de pedido de oração e de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, e de casa em casa. Mas também, esses dois ambientes têm a casa que você pertence. Tem um ambiente de chegar na casa. Aquele ambiente que você fala, poxa, que legal. Aí vem um anfitrião e te recebe bem. Poxa, que legal, que bom, venha para esse ambiente. É uma igreja como família. Às vezes alguns irmãos falam assim, pô, a sua igreja não é tão pentecostal, você não é um pastor que prega gritando, ali não tem alguém orando em línguas o tempo todo. Mas a nossa igreja, eu acho que é a igreja, uma das mais assim da cidade de São Paulo, família. Aqui é tudo um meio parente, todo mundo se conhece, Se você for no nosso acampamento, você vai falar, poxa. Então a pessoa chegar na nossa igreja e falar, é uma casa, é uma cara de família essa igreja. É o maior elogio que a gente pode ter. Porque a gente não quer ter uma igreja mega super blaster com uma estrutura, mas que não tem cara de família. Porque o grande sonho de Deus é ter uma grande família, onde o nosso irmão mais velho é o Jesus Cristo e o nosso Pai é Deus. Então tem esse ambiente de pertencimento no templo. O templo aqui, a igreja, o que é? Celebração. É você também poder oferecer. Você sabia que um abraço, uma palavra, alguma coisa... Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas, por favor, não entenda como constrangimento. Nós temos alguns convidados hoje, eu não vou mexer com vocês, só queria que vocês ficassem de pé. Temos um casal aqui, temos ali também um casal. Por favor, fiquem de pé. Tem mais alguém como convidado? Muito bem. Vamos dar uma salva de palmas para essa gente? Muito legal. Obrigado, muito obrigado. Pode sentar. Obrigado, ótimo. Vocês pensaram assim, ele vai me chamar para falar, né? Nada disso. Aqui a gente sabe que quanto menos mexer com os convidados, eles voltam. Se começar a falar nome, a turma não aparece mais. Então, volte mais vezes. Mas assim, às vezes pô, irmão, que legal que você veio. Volte mais vezes. Esse casalzinho que está aqui, ó, o Davizinho e a sua companheira, fiquem de pé também, por favor. Maria Clara, né? Maria Clara. Uma salva de dedos para eles. Avedis, dedos. Isso, meu amor, obrigado. Pode sentar. Eles estavam vindo na igreja, estudam aqui na USP, quietinho, não sei o quê. Um dia o meu filho falou assim, pai, uma gente boa aquele menino lá. Fui conversar com ele, não sei o quê. A namorada dele, uma menina do Senhor. Aí começou uma palavra, um toque. As irmãs que fazem um cafezinho, os irmãos aqui que ajudam com a mesa. Até as crianças aqui querem pegar as mesas, as bandejas para colocar comida. Isso faz toda a diferença, porque é uma família. Não é aquele restaurante do Jacan, do tal. Não, é o almoço de segunda-feira da casa da vovó italiana ou armênia, fazendo aquele arroz marroquino. Você vê? Armênio com arroz marroquino. Muito legal, né? Sabe tudo de Armênia esse pastor. Então a igreja é essa coisa de família. E para terminar, você tem esse ambiente na casa mais íntimo, porque quando você abre o seu coração para alguém que pode te ajudar verdadeiramente, eu falei para um amigo uma vez, falei, olha, isso que você está fazendo, está se repetindo muitas vezes. Você não está percebendo isso, mas muda, porque você vai colher bons frutos ali na frente. Eu já passei por isso. E depois ele pôde agradecer e falar, poxa, realmente. Então, abrir o seu coração para alguém que pode te ajudar verdadeiramente é uma bênção. É uma bênção. Ele vai te orientar. Ele vai te mostrar, né? Então, tem esse de casa em casa, mas tem esse lugar de celebração. Sabe, Sandro, Rafa, Pedro, não é ligar uma TV aí?
Ah, entendi. Tranquilo. Aqui, a adoração, às vezes não é a banda que vai animar. Não é é você que tem que vir com um coração de adorador. De falar, hoje naquela igreja, pelo menos as pessoas que estiverem no entorno assim, de 3 metros, eu vou dar um... Você não... Aqui na igreja, às vezes, a gente dá até um ósculo santo, que é um beijo santo. Porque tem irmãos que têm dom de ósculo santo só em irmãs. Então não tem problema dar um beijo num irmão também. Vai cumprimentar. Agora, não, esse negócio aí não dá não, pastor. Negócio de cumprimentar na mão, paz do Senhor, assim, tá bom. Eu tenho um amigo americano, missionário, que ele cumprimenta assim. Ele é batista, né? Paz do Senhor. Porque os brasileiros gostam de abraçar, gostam de fazer carinho nele, cafuné, Foster. Ele fica assim, de longe. Mas talvez você queira dar só um choquinho. Pô, legal que você veio. Ótimo. A pessoa não vai passar batida. Isso vai fazer muita diferença. Faz muita diferença. Ele fala assim, voltou a TV? Aí, Dudu. Dudu, fica tranquilo, querido. O Senhor está querendo mostrar alguma coisa para a gente aí. Tem alguém dormindo aí do seu lado, Dudu? É a chuva, Dudu. É, chuva de bênção, boa. Então, mas se apitar de novo, Dudu, olha, eu vou te... Mas se apitar de novo, Dudu, tá? É igual aquela irmã falando assim, hoje nós queremos falar sobre paciência, fruto do Espírito. Aí o filho grita lá, mãe! Calme, meu filho, deixa a mamãe vai ministrar sobre paciência. Ô mãe! Não acaba bem o áudio. A obra continua. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia final. Eu espero contar com você na nossa igrejinha. Deus tem te capacitado com dons e talentos, você pode fazer alguma coisa. Né? Pode fazer, pode ajudar alguém, pode começar um ministério, isso vai ser uma bênção.